irmão pode sentar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para sempre. Eu quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos, e para isso eu quero fazer uma leitura no livro de Salmos, Salmo 119, 105, e mais 2 versículos de Salmos e outro de João. Diz assim, Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 42, 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E também João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. São 3 versículos importantíssimos que eu quero deixar com você nesta noite abençoada. O primeiro dela é que a palavra de Deus é lâmpada, é luz. Pensa numa costureira que quer colocar linha na agulha no escuro. Dá certo? Não dá certo. Não vai conseguir. Tem muita gente querendo andar na bênção, mas na escuridão. Não tem a palavra. Precisamos da palavra todos os dias. Agora, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Sede. Quem tem sede, bebe água. Fala nisso, a água não está aqui. Mas quem tem sede, bebe água. Pega água e bebe água, porque tem sede. Quem não tem sede, não bebe água. Deixa eu te falar. Eu não bebia água. Comecei a beber água já depois dos 27 anos, 30 anos de idade, mais ou menos, que eu comecei a beber água. Eu basicamente não bebia água. Passava o dia inteiro, não sentia sede. E algumas vezes que me dava sede, eu estava próximo dos refrigerantes, que eu trabalhava numa fábrica de refrigerante, então eu tomava refrigerante. Mas não bebia água, porque não tinha sede. Aí a pergunta é: você ora? Se não ora, é porque não tem sede de Deus. Você lê Bíblia? Se não lê, porque não tem sede de Deus. Jejua? Adora? Se não o faz, porque não tem sede de Deus. Obrigado pela água, e que Deus te abençoe com muita água viva na sua vida. A água é o símbolo da coisa mais especial que Jesus disse assim. Porque no último dia, diz a Bíblia, Jesus estava na festa. E no último dia, o grande dia da festa, ele se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Água, beber, ter sede, sedento, são coisas importantíssimas na palavra de Deus. E por isso que o salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. E o salmista sempre falava da oração, da vida de oração que ele tinha, porque ele tinha sede de Deus. Quem tem sede de Deus, busca Deus. Quem tem sede de água, vai atrás de água e bebe água. Eu não tinha sede, então não ia atrás de água. Comecei a aprender a beber água e tenho sede. Hoje eu tenho sede. E algumas vezes eu já contei, já bebi 5 litros de água. Quando você está trabalhando aquecido, igual a gente vai lá para a chácara, trabalhar lá o dia inteiro, é média de 5 litros de água. E não tem jeito de ser menos, porque há um desgaste e dá muita sede e você bebe água. Quem tem sede, bebe água. Diga para alguém do seu lado: quem tem sede, bebe água. Alguns pensam assim: quem tem sede, bebe coca. Fala para alguém do seu lado: está amarrado. Quem tem sede, bebe água. E a Bíblia diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Jesus, no último dia, quando já viu que tudo estava consumado, ele disse: tenho sede. Que coisa impressionante. E talvez dê tempo da gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero dizer para você que, segundo esses textos, a gente entende que Deus nos chama para uma fidelidade com a palavra dEle, com a sua palavra.
Fidelidade com a palavra é amor, respeito, honra e dedicação com a palavra de Deus. Significa quem tem essa honra com Deus, tem com a sua palavra. Principalmente para ver e ouvir Deus. Ver e ouvir Deus, a gente faz isso lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, colocando luz aqui dentro. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a luz que coloca dentro da gente para enxergar o caminho. Você precisa enxergar o caminho. E só enxerga com luz. Com os olhos abertos, ou seja, com luz. É preciso focar na luz no caminho para enxergar. Jesus disse, quem anda de dia não tropeça. Não há 12 horas no dia? Sim. Então quem anda de dia não tropeça. Porque vê a luz do dia e não tropeça nas pedras, porque enxerga. Muitas vezes tropeçamos em coisas que não deveríamos, não poderíamos tropeçar, mas tropeçamos, porque falta luz, falta Bíblia na vida da gente. Se tiver Bíblia, tiver luz, não haverá tropeções nas nossas vidas. Quem é fiel com pessoas, é fiel com Deus. Por causa desta palavra. Quando falta sede de Deus, ou se falta sede de Deus em nós, aí as coisas complicam tudo. Na verdade, nós precisamos ter sede de Deus. Deixa eu falar um negócio para você importante sobre a sede. Quando eu não bebi água, eu não sentia sede e não tinha necessidade. Mas eu aprendi a beber água, fui começando forçadamente. Regularizei os horários que eu deveria beber água e foi bebendo água aos poucos, foi aumentando. Hoje é normal eu sentir sede, porque eu treinei-me a beber água. Se você não tem sede de ler Bíblia, porque você não entrou no treinamento para ler Bíblia. Organize sua vida para ler a palavra de Deus todos os dias. Não é necessariamente que você tenha que ler 10 capítulos ou 5 capítulos todos os dias, mas é preciso ler. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 10, seja 20, mas é preciso ler Bíblia. É necessário ler Bíblia. É imprescindível ler Bíblia. É necessário orar. Aí alguém pode orar 2 horas de oração por dia, mas é preciso orar, nem que for 10 minutos, não pode ficar sem orar. Quem está me entendendo, diga amém. Acontece com você de alguma vez esquecer de orar, acorda atrasado, já sai correndo? E esqueci de orar. Quando você lembra disso, é hora de parar tudo e orar de novo. É assim que a gente desmonta as fortalezas que tentam nos arrebatar de Deus, que tentam nos afastar de Deus. É sempre lembrando e voltando para o Senhor novamente, para o nosso Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz assim, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão para premiar a cada um segundo a sua obra. Existe uma recompensa para aqueles que servem a Deus, para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que bebem de Deus, e Ele vem e vai trazer a recompensa para cada um segundo a obra que nós tivermos feito. Gente, Deus escreve tudo, está tudo anotado. O meu dia a dia, o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo. Inclusive essa coisa de pecar ou não pecar. É muito pouco a gente pensar assim, é pecado ou não é pecado. Precisamos de ter uma vida muito acima de viver embolado, enrolado, amaziado, amigado, casado com pecado. Porque tem gente que vive casado com o pecado. Vira e mexe, cai de novo. Parece uma rotina de fracassar novamente. É preciso estabelecer uma vida com Deus para se livrar do pecado. Porque o pecado vai continuar agarrado na gente enquanto a gente não agarra no Senhor. Se você agarrar em Deus, o pecado solta você. Quem entendeu, diga amém. Diga para alguém do seu lado, agarra com Deus, que o pecado vai embora. Eu quero deixar com você, em rápidas palavras, 7 atitudes que todo crente precisa ter para ter uma vida bem-sucedida com Deus. Dessas 7 atitudes,
Eu coloquei como tema dessas 7 atitudes, dizendo, nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Diga para alguém do seu lado, nunca desista do que Deus tem para a sua vida. E diga para a pessoa, nunca é nunca mesmo. Que é diferente do nunca, né? Nunca para mulher já faz uma semana, é nunca. Para homem não, para homem nunca é nunca mesmo. Então vamos nessa aqui, a do homem. Nunca é nunca mesmo. Nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Amém? E pensando nisso, a primeira coisa que todo cristão, todo crente precisa estar estabelecido na sua vida, a primeira coisa é, deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. Dê o volante para Deus. Você consegue caminhar com alguém que vai falar, vamos sair, tal, o carro está aí, tal. Mas quem que é o motorista? Eu sou motorista. Alguém pergunta, você tem carta? Não. Já dirigiu alguma vez? Não. Não, então você não vai pegar, eu não vou entrar nesse carro com você. Ninguém é doido de entrar num carro com quem nunca dirigiu um carro. Mas veja bem, você nunca esteve no futuro. Ou já esteve? Quem aqui já esteve no futuro? Vou abaixar minha mão, que eu também não fui lá ainda. A gente precisa deixar alguém dirigir a nossa vida, quem já está no futuro. Só Deus está no futuro. Só Ele sabe o próximo passo. Entregue o volante da sua vida para Ele, Ele sabe o próximo passo. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Se Ele dirigir a minha vida, vai dar tudo certo. E aí a gente vai poder cantar, já deu tudo certo. A gente vai cantar com alegria, porque vai dar certo. Se entregar o volante nas mãos do Senhor. Ou seja, deixa Deus dirigir a sua vida. Direção, entrega direção na mão de Deus. Pedro seguiu Jesus, mas o negou. Achou que tinha tudo acabado. Pedro não sabia o próximo passo, não sabia o que estava lá para frente. Jesus sabia. Quando Pedro menos espera, Jesus aparece na praia para dizer para ele assim, Pedro, você me ama? Ele deve ter pensado assim, eu acabei de negar, falei que não conhecia, não sabia quem ele era. E aí ele veio me resgatar, me deu atenção, me amou. Ei, esse é o nosso Deus, a gente pode até errar com Ele vem buscar a gente de volta. Ele vai aonde a gente estiver. A gente fracassa, chega no fundo do poço, Ele aparece, ei, você está aí? Ei, cadê você? Domingos, você está aí? Ei, Domingos, você está aí? E a gente fica igual Adão. Vou ficar quietinho na minha moita aqui, porque eu pequei, e ele chegou aí e chamou várias vezes, eu vou ficar na minha, ele desiste e vai embora. E Deus não desiste, continua. Ei, Pedro, você está aí? Ô, João, você está aí? Ei, Marcos, você está aí? Eu estou te chamando, volta para cá, olha para mim. E Pedro então passa por um momento espetacular na vida, que ele jamais imaginaria que passaria. Depois de ter negado Jesus, Jesus foi lá e tomou pela mão e colocou ele de volta no caminho. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, com as iniciativas erradas que muitas vezes atrapalham a nossa vida, com comportamentos inadequados e tortuosos, muitas vezes nos tira do caminho, porque a gente não sabe o próximo passo e a gente não coloca nas mãos de Deus a nossa vida e acabamos tropeçando. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, tudo a gente faz em oração, não tem zebra, não vai dar errado. Se você deixar Deus dirigir a sua vida, não vai dar errado. Deixar Deus dirigir seus passos é o mesmo que colocar luz o tempo todo no seu caminho. Até os sonhos vão ser abençoados. Tem gente que tem pesadelo no sonho. Acabou o pesadelo, vai ter sonho de verdade. Do homem são os projetos, a preparação do coração, diz Provérbios. Mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Provérbios 19, 21. Muitas vezes nós fazemos planos, mas os planos são comuns do ser humano que podem fracassar. Mas quando nós perguntamos para Deus, Ele tem resposta para cada projeto nosso. Os nossos projetos podem talvez não dar certo, mas se confiarmos no Senhor, vai dar certo. Porque Ele conhece
todas as coisas. É assim que acontece na nossa vida. Bem-vindo, Marlene, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar outro tema com você. Outra atitude é: tenha consciência do sucesso. Você tem consciência do sucesso que Deus tem para a sua vida? Porque Deus tem sucesso para as nossas vidas. Mas muitas vezes, nós não entendemos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer para você que quando você tem convicção ou consciência do sucesso que Deus tem para a sua vida, você sabe que ainda que aconteça alguns entreveros no caminho, alguma coisa errada no caminho, Deus vai colocar de volta no caminho certo. Quando a gente tem certeza que Deus está na nossa vida, no nosso caminho, que Deus está dirigindo a nossa vida, vai acontecer os problemas, porque é impossível não acontecer, mas não importa o tamanho dos problemas que aconteça, Ele vai nos levar de volta para o caminho certo. Tem como viver sem problema nessa vida? Não, é impossível. Mas sem Deus não tem como dar certo. Porque nós não vivemos por causa do hoje ou da manhã, ou por causa das coisas que temos hoje ou temos amanhã, ou por causa da quantidade que temos na conta ou não temos na conta. Não é por causa disso. Nós servimos a Deus por causa da vida eterna. Nós vamos chegar no céu. E não importa a quantidade de dinheiro que você tinha na terra, não vai resolver nada para entrar no céu. Tem gente com muito dinheiro e vai para o inferno. Tem gente sem dinheiro nenhum e vai para o inferno. Mas tem gente com muito dinheiro que pode ir para o céu. Tem gente sem dinheiro que vai para o céu. Porque não depende da quantidade dos bens que possui. Depende do quanto é guiado pela luz divina. Que é o nosso Deus. Guiado pela palavra do Senhor. É lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Então nós precisamos ser dirigidos por Deus. Nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. E também João 10:17 diz: para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Nós somos uma só pessoa. O Pai está em mim e eu estou em vocês. Jesus falou isso para os discípulos. Para nós, o Pai está em mim, Jesus disse, e eu estou em vocês. E assim, nós nos tornamos uma só pessoa. Então, quando você está caminhando, Deus, Jesus, o Espírito Santo, está junto com você. Uma só pessoa. O crente que não entende isso, não entende o valor da sede que precisa ter de Deus. E talvez não tenha, e nem vai atrás de pedir: Senhor, eu quero ter sede de Ti, eu quero sede, dá-me sede da Tua palavra, eu quero amar a Tua palavra, Senhor, eu amo a Tua palavra. Já começa a profetizar: eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. E daqui a pouco ele está amando de verdade, está meditando nela de dia e de noite, porque o crente nascido de novo, que ama a Deus, que tem sede de Deus, medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor. Se amamos a Deus, meditamos na sua palavra, de dia e de noite. Se amamos a Deus, também oramos, e oramos bastante, e podemos até ter a dinâmica que a Bíblia diz: orai sem cessar. O crente precisa aprender a orar o tempo todo, porque é mandamento da palavra de Deus: orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, que oremos sem cessar, e que em todas as coisas sejamos gratos a Deus. Em todas as coisas. Tem gente que não entende o que é todas as coisas. Diga comigo: tudo é tudo mesmo. Até os BOs. Faz parte de todas as coisas, contribui para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E quando acontece o BO, a gente fica apavorado, zangado, quer quebrar tudo. Ei, nós nascemos de novo, somos filhos de Deus para morar no céu, o Espírito Santo habita em nós. E se temos o Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo na vida de quem tem o Espírito Santo.
sucesso de verdade é andar com Deus. Sucesso é andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E ninguém viu mais Enoque, porque Deus levou para si mesmo. Andar com Deus é ser tomado por Deus. É ser dirigido por Deus. É ser governado por Deus. Conta-se uma história que uma pessoa estava andando na praia com muitos problemas. E aí ele estava andando, e nessa simbologia tinha alguém andando e conversando com ele. Deus estava ali conversando com ele. E ele olhava 2 passos caminhando e está tudo bem. Daqui a pouco ele olha para trás e vê um passo só. E ele ficou apavorado. Fui abandonado por Deus. E aí ele escutou a voz dizendo: não, meu filho, agora estou te carregando no colo. Quando nós andamos com Deus, Ele nos carrega, Ele nos leva. Isso é andar na luz do Senhor. Isso é ser dirigido por Deus. Então deixa Deus dirigir a sua vida. Tenha consciência do sucesso, porque Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda as águas rugem, se perturbem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É importante ter consciência do sucesso de Deus na nossa vida. Tem pessoas que não têm essa consciência, porque elas perdem a razão sempre, perdem as estribeiras sempre, qualquer coisa está bufando, zangado. Gente, não perca a consciência de que Deus está presente na sua vida. Não perca essa consciência, porque Deus nos chamou para sermos um com Ele, conforme o texto que nós lemos aqui. Eu e o Pai somos um, e somos um com vocês. O Pai habita em mim, eu habito em vocês, para que o mundo creia que Ele me enviou e que eu estou enviando vocês. Deus nos enviou, Deus enviou você, Deus nos envia, e Ele vai junto. Mas não vai junto andando do lado, Ele vai dentro da gente, iluminando e governando e guiando a nossa vida. Então tenha essa consciência do sucesso de Deus na sua vida. Outra coisa importante para cada um de nós, senão a gente não dá conta de enxergar lá na frente, é estabelecer um plano, um projeto realizável. Um plano e um projeto realizável. Tem gente que não tem planejamento de nada, vai tocando a vida, o que se deu, deu, se não deu, não deu. Ele não está nem aí para poder organizar, nem a finança organiza. Não organiza os cuidados com o corpo, não organiza nada, vai tocando a vida, sem parar nem para fazer um projeto. Olha, está aqui, eu tenho um planejamento, eu não posso gastar mais do que isso. Eu não posso fazer mais do que isso. E eu preciso fazer aquilo. Organiza a vida. Tem gente que não sabe organizar a própria vida. E não pede ajuda para ninguém. A vaidade não deixa a gente pedir ajuda para ninguém. Vaidade não deixa a gente pedir nem conselho, nem apoio, nem ajuda. Quando somos vaidosos, a gente acha que sabe mais que os outros e não pede nem ajuda. Organize sua saúde física, meu irmão. Organize sua saúde financeira, sua saúde relacional, sua saúde espiritual. O que é organizar saúde física? Passa por muitos aspectos. E é impossível, numa fração de 2 minutos, explicar organização física, organização financeira, organização emocional, relacional e espiritual. Mas em rápidas palavras, o que é organização física? É o corpo, é as coisas palpáveis que nós temos a partir do nosso corpo e os bens e as coisas que Deus colocou na nossa vida. Porque muitas vezes fica tudo bagunçado e a gente não sabe nada. Sabe quando lembra, mas não existe um projeto organizado para poder funcionar, dar certo e prosperar. Quem não organiza a saúde física, muitas vezes come mais do que deveria, come menos do que deveria, come o que não poderia, bebe o que não deveria, e não come e não bebe o que deveria e o que não deveria. Bagunça tudo por falta de organização, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E a Bíblia diz, meu povo perece porque falta conhecimento. É preciso aprender, é preciso crescer.
E a Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento. Vida financeira é importante demais a conta. Todos nós vivemos e dependemos de ter dinheiro. Você tem dinheiro, você compra, você come, você bebe. Não tem dinheiro, não compra, não come, não bebe. Então é preciso organizar-se bem. Mas muitos de nós não fomos em nenhuma escola de organização. A pessoa nasce, cresce, mamãe dá de tudo, papai dá de tudo, aí chega na fase adulta e não consegue lidar com a própria vida. E aí casa, não consegue cuidar da família. Casa e não consegue organizar a casa para que o marido ganha dê para sustentar todos. Casa, mas não cuidar daquilo que é importante, essencial e necessário. A saúde relacional é importante. Cuide da sua saúde relacional. O que é isso? Saúde relacional está ligado a pessoas. Cuidar da saúde relacional. Vou dar 2 exemplos aqui para você, porque o tempo urge. Quando você briga com a sua mulher, você está estragando a sua saúde relacional. Quando você briga com o seu filho, está estragando a saúde relacional. Quando você briga com o seu patrão, está estragando a sua saúde relacional. Não é só questão de emprego, salário ou dinheiro, é relacional. Porque quando a gente fere ou se fere nessa linha do emocional, a gente afeta outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Quem está me entendendo, diga misericórdia. Misericórdia da minha vida. E saúde espiritual? Gente, quem não lê Bíblia não tem saúde espiritual. Quem não ora não tem saúde espiritual. Pode até continuar indo no trancos e barrancos, mas mais cedo ou mais tarde a casa cai, porque falta saúde. Pensa numa pessoa debilitada que vai aos trancos e barrancos, daqui a pouco é afetado por uma enfermidade e fracassa inteiramente. Vamos falar disso aí, de saúde física, ou da saúde financeira, equiparando a saúde física. Uma pessoa que está com a sua imunidade baixa, qualquer gripe, por mais simples que seja, derruba. Covid derruba. E se vier alguma enfermidade, vai aumentar os tumores muito rapidamente. A pessoa vai ficar doente rapidamente. Vários tipos de doenças, eu poderia citar algumas delas, mas não vou por causa do tempo. É resultado de imunidade baixa. Imunidade tem a ver com a capacidade que o corpo tem de gerar os tipos de vitaminas essenciais para combater os radicais livres que muitas vezes afetam o corpo e o corpo não aguenta. Mas a pessoa não cuida da saúde física nesse sentido. Vamos falando da saúde espiritual. Quem não ora, quem não jejuma, está desprotegido contra as astutas ciladas do diabo. E o diabo vai todo dia tentar abafar, tentar estragar, mas a pessoa está desprotegida, porque não tem o antídoto. E o antídoto contra o pecado, contra a presença de Satanás, é Bíblia e oração. Pergunta para alguém do seu lado, você lê Bíblia todo dia? Não responda. Muitos crentes estão perdidos por causa da saúde espiritual. Perdidos na própria casa ou na própria igreja. Não consegue saber o que é bom, o que é ruim, e qualquer coisa zanga, qualquer coisa está estressado, porque não tem saúde espiritual. Vida cristã se organiza com oração, construindo intimidade com Deus, oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia. Você vai construindo uma intimidade com Deus, depois de algum tempo, talvez 1 ano orando, lendo todo dia, orando todo dia, começa a ter um equilíbrio. Talvez depois de 4 anos, você já se sente bem estruturado espiritualmente. Mas uma pessoa que não tem essa intimidade da leitura da oração, não constrói uma vida equilibrada com Deus. Fracassa com qualquer coisa. Cai com qualquer coisa. O que quero dizer cair com qualquer coisa? Por exemplo, alguém desafiou você, gritou com você, você zanga. Isso é gente com pouca estrutura de leitura de oração, zanga com qualquer coisa. E isso é fracasso. Isso é fracasso. Porque uma coisa é ser ferido e outra coisa é se ferir. É bem diferente uma coisa da outra. Por exemplo, Paulo e Silas
foram feridos, machucados, esbofeteados, entrou na prisão, colocaram na prisão todo ensanguentado, com vergões, com hematomas, eles estavam todos machucados, mas não se feriram. O que é isso? Eles foram machucados pelas pessoas, mas estavam adorando, cantando, orando, adorando, cantando, orando, glorificando a Deus dentro da cadeia. Eles foram feridos, mas não se feriram. O carcereiro, de repente, depois de algumas coisas que aconteceram, ele disse assim: o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. E já foi cuidar do carcereiro, pregar para eles, batizá-los. Eles não estavam chateados com nada, ou feridos com nada. Eles poderiam estar muito zangados. Nós estamos pregando o evangelho, fazendo a coisa certa. Agora somos esbofeteados, machucados, chicoteados por causa do evangelho. Não, está tudo errado. Não, eles estavam felizes porque estavam sendo dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Uma coisa é ser ferido, outra coisa é se ferir. Uma coisa é alguém gritar com você, outra coisa é você zangar com isso. Por que zangar? Porque quem gritou foi outra pessoa, a dor é da outra pessoa. É como se você dissesse: bom, já que está doendo em você, vou me doer também. Vou trazer a dor para mim também. Já que as coisas estão ruins para você, vai ficar ruim para mim também. Não faz sentido a gente zangar porque alguém gritou com a gente. Eu estou usando a palavra gritar porque tem muitas outras coisas que podem ser feitas. Alguém olhou do cara feio e falou mal. A Bíblia diz assim: se falarem mal de você, fale bem dele. Se caluniar você, você ore por ele. Está aí o antídoto. Já viu aquele negócio assim, a mulher está em casa feliz da vida, cantando, adorando o hino tocado lá, e o marido chega de cara feia, aí ela zanga também. Eu falo isso porque eu já vi muito essa história. Aí o marido chegou do serviço alegre, está vindo, chega em casa, a mulher está zangada, cara brava. Aí quando ele vê a braveza da mulher, ele zanga também. Não faz sentido, gente. Mas que bobeira é essa? Somos assim. Infelizmente somos assim. Mas diga para alguém do seu lado: não pode ser assim. Orai sem cessar, a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses 5,17: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Vida cristã, bem-sucedida, revela o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Vida cristã bem-sucedido revela o adorador que prioriza a comunhão, e comunhão revela a presença de Deus em nós. E se Ele está em mim, não há nada que vai tirar Jesus de mim. Ou seja, não há nada que vai tirar a minha paz, não há nada que vai tirar a minha alegria. Mas se acontecer um problema muito sério, a gente pode ficar triste, mas não zangado com os outros. É diferente de você estar triste com uma situação e zangado com os outros. Quarta, coisas que são importantes para as nossas vidas. Se você fizer isso, vai ajudar demais a sua dinamização na vida cristã. Alimente um desejo ardente pela vitória de Deus na sua vida. Esteja sempre alimentando: eu vou vencer, vai dar certo, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, e eu vou ler, eu vou entender, eu vou ler de novo, eu vou entender, Deus vai me ajudar a entender, Deus vai me abençoar, eu vou orar, e Deus vai resolver essa questão, eu vou continuar orando, Deus vai resolver. Você tem que alimentar um desejo ardente de que Deus vai fazer as coisas por você, e vai dar certo. Quando nós cremos, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Então quando nós temos um propósito, nós precisamos alimentar o desejo ardente de que esse propósito será realizado. Quando nós temos um sonho, nós precisamos alimentar o desejo de que Deus vai realizar o nosso sonho. Quando nós temos uma vontade de fazer algo, um projeto de fazer algo, então nós precisamos alimentar o desejo de que Deus vai nos dar condição de fazer o que nós planejamos fazer. E se tiver que mudar os planejamentos, for da vontade de Deus, que mude, mas a gente vai continuar crendo em Deus, que Ele é poderoso, porque até mesmo as coisas que parecem ser impossíveis para nós, mas é possível para Deus, e Ele vai trazer a solução. Na vida daquele que crê, as coisas dão certo. Pode ser que não deu certo do jeito que planejou, mas vai dar certo da vontade de Deus.
Nem sempre os nossos planejamentos vão dar certo, mas quando nós amamos a Deus, as coisas vão dar certo segundo a vontade de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos treinar a nossa vida. Lembra que eu disse que eu treinei me aprender a beber água, porque eu não bebi água, eu fiz um treinamento. São várias coisas que eu treinei para me aprender a fazer mudanças. E uma coisa que o crente precisa treinar é treinar a ler Bíblia. Todo dia vai lendo, vai aumentando a leitura, então você vai treinando a leitura, até ficar bom de ler Bíblia e não esquecer mais de que vai ler a Bíblia. Treinar a vida de oração, começa orando um pouquinho, vai aumentando a oração, daqui a pouco você está orando um tempo bom de oração e adoração e desenvolvendo uma comunhão perfeita com Jesus. Aumente o seu tempo de jejum, começa com 12 horas, depois vai para 14 horas, para 18 horas, mas vai aumentando, vai treinando isso, até ser uma pessoa que saiba jejuar, que saiba consagrar a vida a Deus. Treine a submissão. O que é treinar a submissão? Muitas vezes é difícil você aguentar alguma coisa dura e ficar quieto. Isso é treinar a submissão. Escutei, eu não gostei, mas vou ficar na minha. Escutei de novo, não gostei, mas vou ficar na minha. Você vai treinando a submissão até aprender a questão da submissão, porque é bíblico. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Você imagina que a Bíblia diz, claro, não estou nem falando de sujeitar a Deus. É óbvio que todo crente tem que sujeitar a Deus, que tem que sujeitar autoridades. E Paulo fala isso no livro de Hebreus, capítulo 13. Então a gente submete a autoridades. Existe autoridade que não tem jeito, você tem que submeter mesmo. Quando você vê, por exemplo, algumas pessoas que são autoridades na rua, você até passa direto. Mas se for uma autoridade chamada câmera de vigilância e de multa de 60 por hora, aí submete. Você freia mesmo, porque sabe que ali não tem perdão. Mas alguns não submetem aos pais, porque os pais toleram. Não submete à autoridade, porque algumas autoridades toleram de novo. Mas quando chega na Câmara, não tem jeito. Aí vai obedecer, porque senão vem a multa mesmo. E a multa, algumas delas são muito pesadas. E mexe no bolso. Sujeitar-se à autoridade, a gente treina a submissão. A gente treina sujeitando uns aos outros. Nessa questão de que a Bíblia diz assim, sujeitai-vos uns aos outros, não tem ninguém maior do que ninguém. Mas a verdade é que quando eu entendo isso, eu considero todos maiores do que eu. É assim que funciona, sujeitai-vos uns aos outros. Você precisa considerar todos os demais maiores que você. Eu, Domingos, considero todos maiores do que eu. Então isso é cumprir essa palavra. Mas a soberba, a vaidade e a arrogância não deixa a gente fazer isso. Quando a gente é orgulhoso, quando a gente é prepotente, quando a gente é vaidoso, a gente não acha que os outros têm o direito de falar mais alto que a gente. A gente não acha. Quando alguém fala mais alto, a gente acha ruim, porque somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, e esta palavra não entrou em nós. Mas ela precisa fazer parte da nossa vida, todos os dias. E a gente treina a adoração. A gente treina a adoração, dobra o joelho, adora o Senhor, dobra o joelho de novo, adora o Senhor, dobra o joelho, adora o Senhor. Vai fazendo isso até virar rotina. É muito fácil dobrar o joelho e adorar a Deus, porque virou rotina. A gente aprendeu. Quinto, acredite na sua capacidade de vencer. Todos recebemos uma capacidade de vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor está comigo e não temerei o que me possa fazer o homem, diz a palavra de Deus. O vencedor perde muitas batalhas, mas não perde a guerra. O que é perder batalha? Você encontra alguém que daqui a pouco você tem que ficar quieto, engolir bucha, e isso é batalha. Mas nós temos a vida eterna, a guerra é nossa. Amém? É possível ser bem sucedido com Deus? Claro que sim. A Bíblia diz, em Deus faremos proeza, porque é Ele que pisa os nossos adversários. A gente tem que deixar com Deus. Vai dar BO. Deixa com Deus. Deixa com Deus, entrega nas mãos de Deus. É assim que funciona para quem nasceu de novo. Crente vence o pecado ouvindo Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, ouvindo Deus. A gente vence o pecado. E são muitos. Pecado que estão de perto nos rodeia.
O vencedor tem alegria para fazer culto, para adorar, para celebrar, para ir na igreja, para trabalhar para Jesus. Tem gente que não tem prazer de trabalhar para Deus, infelizmente. Mas precisa nascer de novo, precisa amar Deus, sujeitar a Deus, amar a palavra de Deus. Aí começa a amar também aquilo que Deus nos mandou fazer, a sua obra. Há muitos crentes que não aprendeu a desprezar os pecados, desprezar as afrontas, desprezar as ignomínias. Jesus nos deu esta lição. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, versículo 2, que diz que Jesus, ele desprezou as afrontas, as ignomínias. O que é desprezar as afrontas? Só para você entender quando a Bíblia diz Jesus desprezou as afrontas. Quando deram chicotadas nele, deram murro no rosto de Jesus, quando cuspiram no rosto dele, quando desafiaram, falaram mal dele na frente dele, fizeram um monte de coisa. E está escrito. E quem assistiu o filme de Mel Gibson lembra disso. Então fizeram tudo isso com Jesus. Ele ficou em todas as circunstâncias. Você já leu a Bíblia, você sabe disso. Ele ficou calado. Isso é desprezar as afrontas. Ele se calou. Isso é desprezar as afrontas. Exemplo. Alguém está muito bravo contra você. Fique quieto. Isso é desprezar as afrontas. Não revide. Isso é desprezar as afrontas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou as ignomínias da afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Só vai sentar lá aquele que despreza as afrontas. Os petulantes, os peitudos, talvez não chegue lá. Mas quem despreza as afrontas vai para o mesmo lugar que ele foi. Ele desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, despreze as afrontas. Abra mão dos seus direitos. Direito de revidar. Não há necessidade disso. A Bíblia diz, se falarem mal de você, fale bem dele. Se caluniar você, ore por ele. Sexto, nunca desista do que Deus tem para você. Deus tem coisa boa para você, sim ou não? Deus tem coisa boa para você, sim ou não? Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus tem porta aberta para a sua vida. E as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Está escrito aqui. Então se Deus tem uma porta aberta para você, ora, jejuma e vai andando, confiando no Senhor, que Ele vai abrindo as portas. Vai dar tudo certo. Deus é aquele que não precisa revelar para você tudo o que vai fazer. Deixa Ele dirigir a sua vida. E cada dia, quando amanhecer, Ele já tem a vitória para aquele dia na sua vida. Deus viveu pessoalmente aqui com a gente, 3 anos e meio, aqui com a gente, com os apóstolos. Ou seja, Jesus estava presente, era Deus na terra, pessoalmente. E Ele escreveu a palavra, está aqui escrito. Quando você lê a Bíblia, é ouvindo o mesmo que Jesus falou para os seus discípulos. É ouvir Deus pessoalmente. Porque Ele estava aqui pessoalmente falando e deixou as palavras para a gente ouvir de novo. Ele gravou os vídeos, deixou prontinho para a gente ouvir. Está aqui, prontinho. Só ler de novo. E agora dá para até ouvir, né? Agora a gente tem as Bíblias nos celulares, nos smartphones, nos apps, que você pode ouvir Jesus falar todos os dias. Ainda que você não escute nenhum pregador por aí, mas escute a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias. A Bíblia é a regra de fé e prática para cada crente que pretende morar no céu. Deus tem recompensa para cada um de nós. Deus tem recompensa para você e para mim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A gente precisa de fidelidade, porque a coroa da vida é para os fiéis. Fidelidade.
Deus tem uma coroa de vida eterna para aqueles que são fiéis. Não largue Jesus por nada, não troque Jesus por nada. Tem gente trocando Jesus por um prato de lentilha, assim como Saul trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque Jesus por nada. Nunca desista da vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, não desista. Sétimo e terminando, tire o não posso da sua vida. Sabe por que muitos são fracassados e derrotados? Porque sempre dizem, eu não posso trabalhar na igreja, eu não posso pegar esse ministério, eu não posso ajudar nisso, eu não tenho tempo, eu não posso fazer. Hoje eu vou falar do Joilton, já que ele não está aqui. E não pode se defender. Ele é um dos caras mais ocupados que eu conheço, mas ocupado que eu conheço. Trabalha mais do que eu e mais muita gente junto. Trabalha, tem muitos afazeres. Trabalha como gente grande. Mas ele está aqui todos os ensaios, ele está aqui todos os cultos, ele está aqui todas as ministrações, ele está aqui. Quando fala, vamos fazer tal coisa, ele diz, se eu ligo para ele, chefia, você pode fazer? Ele diz, claro que sim. Ele nunca diz, não vai dar, eu não tenho tempo, não consigo. É muito para mim. Trabalha muito, mas está sempre disposto a fazer, disposto e disponível. Mas muita gente tem pouca ocupação e acha que não tem tempo de fazer nada para Deus. Não tem tempo. Infelizmente. Não posso trabalhar na igreja. Muita gente diz isso. Creia, meu irmão e minha irmã, que Deus vai suprir a sua vida enquanto você cuida da obra de Deus. Pode acreditar nisso. Repetindo, alguns não sabem disso. Quando Deus me chamou para trabalhar no ministério, eu ganhava bem. Tinha meu trabalho tranquilo, eu trabalhava 2 semanas e folgava. Eu trabalhava uma semana, folgava outra. Trabalhava uma semana, folgava. Trabalhava para mim mesmo, não era empregado de ninguém. Eu saía, trabalhava uma semana, pegava uma semana de folga. Na semana de folga eu ficava em casa, cuidava da família, cuidava dos filhos, cuidava dos trabalhos da igreja, visitava os irmãos, ajudava a fazer todo o trabalho. E eu não era o pastor da igreja, era a igreja de Tambaqui. Quem era o pastor Astor. E eu ajudava ele, então fazia toda essa dinâmica. Então eu ganhava bem. E Deus falou comigo, vai assumir a obra. Eu disse, Senhor, eu já estou trabalhando na obra, já faço a obra, já estou servindo na obra. Aí Deus disse para mim que não era assim, era para assumir o ministério titular de uma igreja, para assumir o pastorado, assumir o pastorado da igreja. E eu fiquei ali, assim, são muitos detalhes, não vou conseguir colocar nenhum dos detalhes. Mas eu não queria ser pastor. E uma das coisas eu pensei assim, eu ganho bem, tenho uma vida tranquila, trabalho na igreja bastante, faço basicamente muita coisa na igreja, já estou fazendo a obra, mas eu não quero ser pastor. E não queria mesmo, era de verdade mesmo. Mas aí um dia, eu falei para Deus assim, como é que eu faço? Hoje, pastor ganha salário, mas na época basicamente não ganhava. Eu pensei assim, eu vou trabalhar na igreja, não vão me pagar, não vão ter salário. Então eu vou passar necessidade, vai ficar difícil, e eu ganho bem. Naquela época eu ganhava 10 salários mínimos por mês, trabalhando no meu serviço, a média de 10 salários mínimos. Vivia bem. Então eu pensei assim, eu não falei nada, eu só pensei, se eu for trabalhar, Deus na hora falou assim, numa voz tão alta no meu ouvido assim, que era impossível, até olhei de lado, quem mais está aqui ouvindo? Cuida das minhas coisas, que das tuas coisas cuido eu. Eu sei que quando a gente trabalha para Deus, não importa, você trabalha para Deus, você faz a obra, você visita, você intercede, você faz casa de milagre, faz casa de paz, você ajuda nos ministérios, e se trabalhar para Deus, pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar das suas coisas. Nunca desista do que Deus tem para a sua vida. E nunca é nunca mesmo. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Diga para alguém do seu lado, nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Nunca é nunca mesmo. Repita aí para ele, nunca. E agora eu quero convidar você para a gente orar ao Senhor. Eu não vou fazer o apelo como do dia que a Fernanda pregou, que quase todo mundo veio na frente. E foi maravilhoso aquele dia, quem lembra disso? Mas eu quero fazer um apelo com você. Um apelo.
Esse apelo que eu quero fazer é o quanto você entendeu da palavra, o quanto você vai colocar em prática pelo menos uma dessas dicas, de deixar Deus dirigir a sua vida, ou de deixar as práticas da devoção, que é ler e orar, assumir a sua vida, ou seja, assumir o controle de viver uma vida de oração. Porque muitas vezes a nossa vida acaba ficando meio que crente meia boca, por falta de convicção do que Deus tem para a nossa vida. Se você entendeu nessa palavra, que Deus te deu uma palavra, e que pelo menos uma palavra você vai começar a colocar em prática a partir de hoje, lembre-se que a nossa vida cristã vai da prática. Você precisa treinar a sua memória, treinar a sua vida na prática do Evangelho. Se você escolheu uma dessas práticas para você fazer, seja a prática de orar sem cessar, seja a prática de deixar Deus dirigir a sua vida, de não desistir do que Deus tem para a sua vida, seja a prática de alimentar um desejo ardente pela vitória. Está ali sempre: Deus, eu quero a tua bênção, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra, seja o que for que você decidiu. Se você tomou uma decisão, eu não vou chamar você aqui para vir à frente, mas eu quero que você levante uma de suas mãos, se você tomou uma dessas decisões, e não precisa ser todas, é claro, mas uma, para você começar a praticar a partir de hoje. Mais ou menos assim, eu tenho aqui no meu celular algumas coisas que todo dia ele toca para me fazer de novo, sabe, uma prática diária. E aí você anota num papel, coloca na geladeira, mas anota uma prática diária para você mudar. Depois de 2 anos fazendo isso, já está consolidado. Aí você pode anotar outra prática diária. Mas é importante ter práticas diárias. E eu quero orar com você que tomou essa decisão, no nome do Senhor Jesus, por alguns desses itens. Aleluia. Levanta a sua mão se você tomou essa, só você que tomou a decisão para fazer essa oração comigo. Você vai repetir comigo esta oração. Diga assim: Senhor Deus, eu entendi o propósito para minha vida, e eu quero ter sede do Senhor, ao ponto de praticar a tua palavra, para eu ser bem melhor do que sou hoje. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida e me ajude a ser fiel todos os dias da minha vida à tua palavra, porque a tua palavra é que liberta, e eu quero ser sempre livre para te servir. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu quero convidar você para celebrarmos a ceia do Senhor. E enquanto o pessoal entra, eu quero deixar com você um texto da palavra de Deus. O texto que a gente lê sempre, que é no livro de 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo... Ok, me perdi aqui, só um segundo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para sempre. 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é entregue por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Para quem é a ceia do Senhor? A ceia é para todo crente batizado nas águas que está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, se você é crente, batizado nas águas, você é apto para tomar a ceia do Senhor. E a ceia não é a ceia batista, mas é a ceia do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso.
no nome do Senhor Jesus. E falando em ceia, não esqueça do nosso batismo dia 24, é 24, acho que é isso, é sábado, próximo sábado, depois do, é 24 mesmo. Então quero convidar você para nosso batismo, vai ser aqui no clube do Dr. Joilton, ali no Clube Moriá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agora eu quero convidar você a pegar o seu pão, pegar o seu cálice, com o coração na presença de Deus, adorando a Deus, com integridade, sinceridade na presença de Deus. E se alguma coisa está atrapalhando a sua vida, ore, mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória
Quem vai participar da ceia e não pegou o pão ou o cálice? Todos pegaram. Disse que ele deu graças e partiu e disse: isto é o meu corpo que eu entrego por vós. Façam isso em memória de mim. Esta ceia é lembrando do Senhor Jesus, até que ele volte novamente. Lembrando da sua morte, lembrando do seu corpo dilacerado por nós na cruz. Comamos, porque representa Jesus nas nossas vidas. Lembrando dele, comamos todos em nome de Jesus. A seguir, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Jesus começou sendo derramado na estrada, no caminho do Gólgota, que foram quilômetros, pouco mais de 1 quilômetro, sendo derramado, porque ele foi levando chicotadas até chegar na cruz, até chegar no Gólgota. E depois crucificado, o sangue derramando das mãos e dos pés e no corpo, porque estava todo retalhado, sangrando, sangrando, sangrando por mim e por você. Ele disse: ninguém tira a minha vida, e eu entrego por vocês. Ele foi maravilhoso. Ele entregou a vida por mim e por você. Nós vivemos porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Aleluia. Levamos todos glorificando o nome do Senhor. Deixa eu te falar. Você vai poder trazer o seu dízimo, a sua oferta. O recipiente de pegar o cálice vai estar aqui. Mesmo que você não tenha oferta, traga o seu cálice aqui para colocar na embalagem aqui, na cesta, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, glorificando a Deus. Venha pelo corredor do meio, retorne pelos da laterais, amém? Retorne pelos da laterais, para não tumultuar com isso. Glória a Deus. Glória a Deus.